Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Paulo embarca para Roma. Então, foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Nota de rodapé 1. Uma vez mais, a narrativa de Lucas passa a ser utilizada da primeira pessoa do plural, assim como em Atos 16:10 e Atos 21:18. Esse capítulo é um dos mais belos exemplos de narrativa descritiva do Novo Testamento. A expressão corte imperial, como aparece em versões antigas, ou regime imperial, era a designação que Roma dava à legião especial que atendia diretamente às necessidades de César. Embarcamos num navio de Adrimítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Nota de rodapé 2. Adrimítio era um porto que se localizava no litoral oeste da província da Ásia, a sudeste de Troade, a leste de Assos. Pelo menos 2 irmãos em Cristo acompanhavam Paulo nessa difícil viagem. Lucas e Aristarco, um dos cristãos escolhidos para levar a contribuição aos crentes pobres de Jerusalém. Atos 24, Colossenses 4:10. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfília, aportamos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou o navio alexandrino que estava pronto a rumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Nota de rodapé 3. Alexandria era o principal porto de exportação de trigo para Roma. Navios egípcios, como esse, amontoavam facilmente 276 pessoas e cerca de 300 toneladas de carga. Versículo 37 ao 38. Nos finais de verão, os ventos costumam soprar do oeste, tornando necessário prosseguir até a Ásia Mira, antes de voltar para o oeste. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto a rumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Navegamos lentamente por muitos dias e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Cnido. Não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Nota de rodapé 4. De Mirra para Cnido, localizada na extremidade sudeste da Ásia Menor, a distância era de aproximadamente 300 quilômetros. Essa viagem levou cerca de 15 dias. Creta era uma ilha com cerca de 280 quilômetros de extensão. O navio deveria ter rumado diretamente para a Grécia por mar aberto, mas foi forçado a desviar-se para o sul, buscando navegar para o oeste, usando a ilha de Creta ao norte, como certa proteção contra as violentas tempestades ao sul de Creta. E, enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornaram-se por demais perigosas. Eis que o dia da expiação já havia passado e, portanto, Paulo os advertiu. Nota de rodapé 5. O dia da expiação em hebraico, Yom Kippur,
Yom Kippur, Dia do Perdão, para os judeus, caía no final de setembro ou início de outubro. Os judeus projetavam um período seguro de navegação entre o Pentecostes, maio e junho, até a festa dos tabernáculos, 5 dias após o dia da expiação. Os romanos consideravam a navegação após o dia 15 de setembro perigosa e, após o dia 11 de novembro, suicida. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta e que dava saída para sudoeste e noroeste. Nota de rodapé 6. As decisões finais sobre a viagem cabiam ao centurião, devido à sua posição de oficial representante do imperador e, por causa dos interesses de Roma, considerando que o comércio de trigo egípcio era um monopólio do governo romano nessa época. Fenícia era uma cidade grande com um porto protegido contra as tempestades e, portanto, adequado para invernar. O anjo fala a Paulo na tempestade, soprando brandamente o vento sul, e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento nordeste, nota de rodapé 7. O vento nordeste ou Euro-Aquilão, como aparece em versões mais antigas, é um tufão com ventos violentos que sopram de leste-nordeste, ou o Euro-Aquilão, e que desviou o navio do seu curso planejado. E, sendo o navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessamos as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados. Passando ao sul e bem próximos de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas, nota de rodapé 8. Clauda era uma ilha que ficava a cerca de 30 quilômetros de Creta e serviu de abrigo para que os marinheiros pudessem se preparar para melhor enfrentar as tempestades à frente. Recolheram a bordo o bote salva-vidas, que normalmente navegava rebocado atrás do navio, pois, por causa da violência dos ventos e do mar, estava atrapalhando as manobras do navio e correndo o risco de colidir contra o casco do navio, provocando sérias avariações. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas, e temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva, nota de rodapé 9. Em casos de furacões, era costume atravessar cordas por baixo das grandes embarcações, a fim de evitar que todo o navio se despedaçasse. Sirte era uma longa extensão de bancos de areia movediça desolados, ao longo da África do Norte, nas proximidades do litoral da Tunísia e da costa norte da Líbia, Trípoli. Estavam longe desses bancos de areia, mas considerando a fúria dos ventos e do mar, esse era um risco bastante possível. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a tirar ao mar a carga do navio.
Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nota de rodapé 10. O mastreado, as pranchas e uma das velas principais com toda a sua estrutura foram arrancadas e amarradas para serem arrastadas atrás do navio, servindo de freio. Nem sol nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E, após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: Senhores, devíeis ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado esse dano e prejuízo. Nota de rodapé 11. Naquela época nem o sol, a lua e as estrelas. Naquela época, sem o sol, a lua e as estrelas, era impossível calcular a posição onde um navio se encontrava em alto mar e, muito menos, determinar uma rota a seguir. Apesar de não haverem dado ouvidos a Paulo no início da viagem, mesmo agora, em meio às dificuldades provocadas pela imprudência dos comandantes e tripulação, ele tinha boas novas para todos. Versículo 22 ao versículo 26. Entretanto, agora, exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida algum entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo e comunicou-me: Paulo, não temas. Eis que é imperativo que compareças diante de César e, por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a vida e a todos os que estão navegando contigo. Nota de rodapé 12. Paulo deriva sua fé dos seguintes fatos. Ele pertence a Deus por compra, 1 Coríntios 6:20. E porque foi criado, como todo ser humano, para adorar a Deus. Romanos 11:36. A expressão grega aqui traduzida por servir tem igualmente o sentido de adorar por meio de atitudes ou cultuar. Um anjo, como em outras ocasiões, fora destacado por Deus para trazer uma palavra poderosa de encorajamento. Deus faz questão de lembrar a Paulo e a nós que todas as suas promessas se cumprirão a seu tempo. A presença de Paulo diante de César ou de seus plenos procuradores em Roma era impreterível, inevitável. Nada deteria o Senhor em seu intento. Durante os anos que se seguiram, muitos foram os oficiais de alto escalão do Império Romano que se converteram ao Senhor Jesus, especialmente devido ao testemunho e aos escritos de Paulo. A expressão original grega, por sua graça, pode ser traduzida literalmente como dei-te como presente. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. A palavra do anjo se cumpre. Chegou a 14ª noite de agonia e continuávamos sendo impelidos pela tempestade do mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando da terra. Nota de rodapé 13. Era a 14ª noite desde que partiram de bons portos. Estavam numa baía aberta para o mar e muito mal protegida, mas que socorria muitos náufragos. Dava-se o nome grego de Adriático, em grego Adria, ao mar que cobria as costas da Itália, Malta, Creta e Grécia. Nos tempos antigos, banhava Cilícia e Creta, bem mais ao sul. Hoje em dia, essa área marítima, designada como Mar Adriático ou Adriano, está muito reduzida. O navio havia percorrido cerca de 800 quilômetros de Clauda e Malta. Os experientes marinheiros ouviram a arrebentação das ondas nas costas de Malta e, por isso, pressentiram a proximidade
da terra. Pressentindo a proximidade da terra. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram a sonda uma vez mais e verificaram 27 metros. Nota JP 14. Media-se a profundidade do mar, descendo uma linha com um peso na ponta. As medidas encontradas, literalmente conforme o original grego, foram 20 braças e 15 braças. Uma braça equivale a 1,84 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da polpa 4 âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, ao pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados: caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Nota de rodapé 15. Se o centurião tivesse permitido a fuga dos marinheiros, os passageiros não teriam conseguido levar o navio até a praia no dia seguinte. Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas ao navio e o deixaram cair no mar. E logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º. Já faz 14 dias que estais em vigília contínua e em absoluto jejum. Eis que agora eu vos exorto a que comais algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. E, havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Em seguida partiu o pão e começou a comer. Nota de rodapé 16. Paulo demonstrou que a fé em Deus proporciona coragem para enfrentar as mais difíceis situações, cumprir a vontade do Senhor e chegar ao bom tempo. E chegar a bom tempo, a bom termo, a uma boa decisão. Os judeus piedosos e os discípulos do Senhor Jesus tinham o costume de orar antes de qualquer refeição, numa demonstração de reconhecimento à bondade e generosidade de Deus. Lucas 9,16, Lucas 24,30, 1 Timóteo 4, versículo 4, versículo 5. É notável o paralelo com a ceia do Senhor. Em seguida partiu o pão e começou a comer. Num momento, todos se reanimaram e também se alimentaram. Estavam a bordo 276 pessoas. 276 pessoas. Depois de haverem comido até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo no mar. Nota de rodapé 17. Jogaram ao mar os últimos sacos de trigo, aos quais haviam sido reservados para alimentação a bordo. Quanto mais leve o navio, tanto mais próximo à praia poderia chegar. A expressão aliviar o peso vem dos antigos originais hebraicos do texto de Jonas, capítulo 1, versículo 5. Quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada onde havia praia e decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio ali. Então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes. Em seguida,
alçando ao vento a vela que restara na proa. Foram conduzidos em direção à praia. Nota de rodapé 18. Os marinheiros tiveram que posicionar os lemes de modo que o navio seguisse direto para a praia. Os navios dessa época usavam 2 lemes de direção em cada lado da popa, constituídos de 2 grandes remos. Entretanto, dando num lugar onde 2 fortes correntes marítimas se encontravam, o navio encalhou em um banco de areia. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Então, os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que alguns deles conseguissem fugir, atirando-se ao mar. Nota de rodapé 19. O navio, rumando em direção à praia em grande velocidade, colidiu contra um banco de areia da praia de São Paulo, como hoje é conhecida, e encalhou. Os soldados logo pensaram em matar os presos, pois, de acordo com a lei romana, se um preso fugisse, a vida do guarda responsável deveria ser tomada em seu lugar. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta e ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. Os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes no navio. E assim, ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. Nota de rodapé 20. Os centuriões normalmente tinham boa formação cultural e eram pessoas com elevado padrão ético, mesmo considerando o regime autoritário e brutal de Roma. Certamente, Júlio ficou com a palavra de Paulo no coração e, tendo visto a atitude daquele homem de Deus, durante todos os dias de aflição pelos quais passaram, preferiu confiar que nenhum de vós perderia um só fio de cabelo. Frase proverbial judaica, conhecida pelos romanos. Seu sentido não é literal, mas significava salvação da morte. A palavra grega original aqui utilizada tem um duplo sentido de segurança e salvação.